Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques da edição de hoje. Universidade do Estado tem cursos conceituados no ENAD. Campanha Aquece Mossoró tem sucesso, aponta a CDL. E ainda, eleições para conselheiro tutelar se aproximam. O Jornal Câmara está no ar. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte teve um aumento significativo no número de cursos com conceito máximo. O resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, foi divulgado na última quinta-feira, 3 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De acordo com o INEP, a UERN passou de um curso no ENAD em 2015 com conceito 5 para 4 cursos em 2018. Além de serviço social, que manteve o conceito máximo, agora os cursos de Direito em Mossoró, Direito Natal, Publicidade e Propaganda também atingiram conceito 5 no exame. Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró promove a campanha Aquece Mossoró. A CDL em si já vem ao terceiro ano e com o sentido disso, de trazer uma melhora das vendas. De acordo com o presidente do CDL, a campanha tem sido um sucesso. Os consumidores que participaram da campanha estão concorrendo a uma série de prêmios. Esse ano, especificamente, a gente viu um bom resultado, um excelente resultado. A semana passada, a gente viu o comércio da cidade bem movimentado, a cidade toda. Então, assim, mostra que a campanha está tendo resultado. Ainda dá tempo de participar dos descontos. Estamos amanhã, é o último dia de campanha, então quem quiser aproveite, pode já aproveitar, comprar o presente das crianças, né? Está chegando o dia da criança, aproveitar essas promoções que estão acontecendo e fazer render seu dinheiro, né? A campanha está encerrando, na quinta-feira, dia 10, teremos o sorteio dos prêmios. Uma premiação boa, excelente, né? Um carro, esse ano 2 motos, o ano passado tinha sido uma moto, esse ano 2 e 12 smartphones. Então a campanha, além da adesão dos lojistas em colocar produtos de promoção, teve o dia sem imposto, essa semana está sendo o feirão Bota Fora de Estoque. Então, vários momentos que a campanha, nesse período que aconteceu, foram 3 semanas, que motivaram o consumidor a comprar. O Jornal Câmara vai para um rápido intervalo, voltamos já. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o ADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do Padrão Internacional de Testes e Investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação.
É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela UADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Próximo domingo, 6 de outubro, é dia de eleição para eleger conselheiro tutelar. Vamos reprisar agora uma entrevista com a presidente desse processo eleitoral, Alice Dutra. Acompanhe. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Alice Dutra, ela que é presidente da comissão eleitoral desse processo de escolha para o conselheiro tutelar. Alice, seja bem-vinda ao Jornal Câmara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Primeiro, a gente vai fazer algumas explicações. O Conselho Tutelar está ligado ao CONDICA e a Alice vai explicar para a gente o que é o CONDICA, esse é um órgão tão importante aqui em Mossoró, Alice. O CONDICA, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente de Mossoró, é um colegiado que tem representação do poder público e da sociedade civil. Então, o CONDICA é responsável pela política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Então, toda a política é discutida no Conselho. Nós fazemos reunião toda uma vez por mês. A gente senta com toda a sociedade civil, mais os órgãos públicos, e vão traçando toda a política, o que a gente quer para a nossa criança e adolescente em Mossoró. E o Conselho Tutelar, ele é um braço do CONDICA? O Conselho Tutelar foi, do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado o Conselho Tutelar, que é um auxiliar, né, para a gestão pública. E, no caso, ele é o responsável pelo acompanhamento dos direitos, para que os direitos não sejam violados, os direitos da criança e do adolescente. A gente está agora num processo, na verdade, né, já foi iniciado um processo aí para a escolha na verdade, uma triagem dos candidatos a conselheiro tutelar, né? Sim, nós iniciamos esse processo de inscrição. Houve uma primeira etapa, quando eles tiveram foi dado conhecimento, foi aberto edital, resolução, informando que iríamos iniciar o processo de escolhas para o Conselho Tutelar. Eles fizeram, foi oportunizado para que toda a sociedade soubesse, quem trabalha com criança e adolescente pudesse se inscrever para ser candidato à eleição. Tem mais ou menos uma média de quantas pessoas se inscreveram? Agora nós estão aptos, depois que passaram de todo o processo de avaliação de documentos, depois eles fizeram uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós estamos com 30 na 33ª zona e 27 candidatos na 34ª zona. Vamos, antes de a gente continuar dando explicação sobre a própria eleição, a importância da participação das pessoas nessa eleição. É uma eleição democrática, que a sociedade toda é convidada a participar,
porque o processo de escolha que eu, que faço parte, eu, população, cidadão comum, que saiba que eu tenho no meu bairro, na minha comunidade, na minha rua, uma pessoa que está se pleiteando uma vaga de conselheiro tutelar. Né? Eles vão ser eleitos agora para 4 anos. A eleição, eles assumem o próximo ano, mas é uma eleição que dá direito, eles vão permanecer 4 anos como eleito conselheiro. Então, a sociedade precisa participar. A gente faz esse chamamento, por quê? Porque é uma eleição que você não é obrigado. Vota quem realmente tem interesse, quem tem conhecimento, quem quer que a política da criança e do adolescente de Mossoró tenha sempre avanço, como a gestão vem sempre buscando caminhar, se preocupando sempre com a criança e o adolescente. Então, a gente faz essa convocação para a população a participar no dia 6 de outubro, de 8 às 17 horas. É uma eleição que vai ser votada com urnas eletrônicas. O TRE nos dá esse apoio para que possa... O eleitor é uma eleição rápida, você vai votar no número do candidato e você sai. E é um ato de democracia, é um ato da sociedade poder, de fato, participar. Com relação à questão de zona, o eleitor que é, por exemplo, da 33ª, mas tem um candidato da 34ª, quer apoiar, pode votar, pode mudar a zona ou não? Não. Essa é também uma particularidade dessa eleição. Se eu sou eleitora da zona, da 33ª zona, eu vou votar nos candidatos da 33ª. E, da mesma forma, quem é eleitor da 34ª só vota no candidato da 34ª. É um candidato por zona. Eu tenho direito a votar uma única vez. Eu não posso, no caso, não poderia mudar a minha zona de votação para essa eleição? Não, só se você... Porque os eleitores que estão aptos, todos os eleitores de Mossoró estão aptos a votar nessa eleição, desde que tivesse inscrito até maio no cartório eleitoral. Teria ter sido feito até maio. De maio para cá, a lista para essa eleição já está fechada, porque já foi feito o agrupamento. Os eleitores de Mossoró, nós vamos trabalhar por cada zona com 5 prédios, 5 escolas. Né? Então, foi feito todo um agrupamento. Nós fizemos, encaminhamos para o TRE, eles aprovaram a forma que a gente foi colocando as sessões naquela escola, e então já está, isso já é uma etapa que está fechada, não tem mais como mudar. Quem votou agora, se inscrevendo agora, a partir de junho, você vai se inscrever para a próxima eleição. Para a eleição do Conselho Tutelar, só quem estava inscrito até maio. Ok. Uma outra questão, Alice, é sobre a questão da formação. A gente estava conversando anteriormente aqui, né? Sobre a questão da formação desses conselheiros. Os candidatos que forem eleitos, eles passam por uma preparação, como é que funciona? Sim, além deles, quando foram no início lá das inscrições, eles terem que ter levado uma declaração que comprovasse que eles realizam um trabalho com criança e adolescente há no mínimo 2 anos aqui no município de Mossoró, eles fizeram uma prova de conhecimento específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando for no final da eleição, aqueles 5 candidatos mais votados ficarão como titulares, os outros 5 como suplente de cada zona eleitoral. Ao término, nós vamos fazer uma semana de formação, porque para eles verem como é a prática, o que é o dia a dia, de fato, o que é que o conselheiro vai trabalhar no seu dia a dia. Então, eles vão ver os mapas que eles vão ter que preencher, as informações, as visitas que eles vão ter que realizar, verificar quais são os direitos, a nível de Mossoró, quais são os direitos mais violados da criança e do adolescente. Então, eles vão se apropriar desse conhecimento que o Conselho de Direito faz essa formação.
Existe, por exemplo, hoje um candidato a conselheiro tutelar tem um vínculo empregatício. Esse vínculo empregatício pode ser mantido ou ele tem que ser exclusivamente do conselho? Não, é uma função exclusiva, certo? Foi colocado no edital, que é uma função exclusiva, salvo aquelas funções que podem serem cumulativas. Vou citar o exemplo. A função cumulativa que a Constituição Federal diz, professor, pode ser cumulativa com outra função, e profissionais da saúde. Também é uma função que é cumulativa e está na Constituição, é amparada. Mas as outras profissões não são amparadas. Se eu exerço uma função de técnico, seja em qualquer órgão, eu não posso ficar como conselheiro. Ele vai ter que, no momento da nomeação, ele vai ter que fazer a opção. Ou ele fica conselheiro, ou ele fica como técnico. Ele não pode, não é cumulativo. No caso, dessas funções que sejam, por exemplo, vínculo empregatício, carteira assinada, que seja tudo dessa forma, Sim, né? sim. Se, por exemplo, trabalhos extras que não têm esse vínculo empregatício, podem acontecer? Se não houver, né, se ele não tem vínculo empregatício, né? E se não for um trabalho remunerado, nada de trabalho remunerado não pode exercer. Se for voluntário, não, voluntário você pode fazer. Mas é uma função que tem que ser exclusiva de conselheiro tutelar. Certo. Gostaria que a gente repetisse novamente, Alice, com relação ao dia de votação e os horários dessa votação. O dia de votação vai ser no primeiro domingo de outubro, dia 6. Os locais de votação, nós vamos estar com 5 escolas na 33ª zona, que é a escola Professora Nina Rebouças, no Abolição 4. Nós vamos estar com a escola Raimundo Nogueira do Couto, lá no Santo Antônio, Estrada da Raiz. Nós vamos estar na escola Rotary, que é ali no Santo Antônio, mais central, próximo ao SAMU. Nós vamos estar com a escola Manuel Assis, que é na Boa Vista. E nós vamos estar com a Dolores do Carmo Rebouças, que é lá no Quixabeirinha Aeroporto. Isso na 33ª. Na 34ª zona, nós vamos estar com locais de votação no dia 6, das 8 às 17 horas. Na Escola de Artes, que é aqui no centro. Nós vamos estar com a Escola Celina Guimarães, nas Barrocas. Nós vamos estar com a Escola Francisco Assis Batista, no Alto da Conceição. Nós vamos estar com a Escola Maria Estela, no Alto São Manuel, e na Escola Aida Ramalho, no Valfredo Gugel. Existe para essa votação, o que é necessário? O eleitor levar algum documento? Um documento oficial de identificação, seja o título, o seu RG, a sua habilitação, porque vai estar lá seu nome na lista. Nós vamos trabalhar com a lista oficial do TRE. Uma eleição normal. É uma eleição que vamos ter mesário, vamos ter presidente. É a mesma estrutura da eleição maior, só que uma eleição menor. Mas com eleitorado total de Mossoró. Se todo o eleitorado de Mossoró for votar, nós temos que ter condições de absorver. Mais uma dúvida com relação à campanha desses candidatos, né? Como essa campanha é feita, como o CONDICA, o Conselho dá algum suporte, como é que ela acontece? Nós vamos iniciar o processo de campanha propriamente dita para eles, né? Nós estivemos essa semana com o Ministério Público, que o Ministério Público é o fiscalizador. O CONDICA é quem realiza toda a eleição, mas o Ministério Público, na pessoa do Dr. Sacha, ele faz todo o acompanhamento. Nós sentamos já essa semana com o Ministério Público, com o Dr. Sacha, já no momento de conversar sobre quais as condutas que podem ser realizadas e as que não podem ser realizadas. A campanha deles, a campanha é o quê? É a visita, é a reunião que ele vai fazer na comunidade. Vai se iniciar em agosto até o dia 28 de setembro. É o período eleitoral
que eles estão podendo ir, chegar e fazer toda essa visita, esse pedido do voto, porque eles vão ter o número, né, e a pessoa vai votar no número. Ok, perfeitamente. Tem mais alguma coisa que você queira destacar, que a senhora queira destacar? Convidar, né, a sociedade que de fato participe, ela venha. É muito importante que a sociedade tenha conhecimento e saiba que você vai estar votando nesse dia, não obrigatório, mas por uma questão de cidadania, para que a nossa criança e o adolescente é quem ganha. Ok, muito obrigada pela sua participação, Alice, aqui no Jornal Câmara. Volte sempre, né? Que é muito importante realmente apoiar a causa, né? Os conselheiros, eles fazem essa defesa do interesse da criança, do adolescente, então aí para garantir esses direitos. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens ou acompanhar a nossa programação, é só acessar mossoró.rn.leg.br. No YouTube, TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua audiência. Até segunda-feira. Tchau.